Bom, como que nós vamos fazer o cálculo dessas superfícies de pressão? É calcular os rebaixamentos que cada um dos 10 poços causa nos 100 mil pontos que nós temos, certo? Então vamos lá, vamos voltar aqui à nossa figura. Nós temos 10 poços e 100 mil pontos. Nós vamos calcular o rebaixamento que cada poço causa nos 100 mil pontos. Portanto, esse cálculo vai ser feito quantas vezes, pessoal? São 10 mil pontos e 10 poços. Quantas vezes esse cálculo vai ser feito? São 10 mil pontos e são 10 poços. Então, nós vamos repetir esse cálculo 100 mil vezes. Nós vamos ter que fazer o cálculo... Nós não, né? O Visual Basic. 100 mil vezes esse cálculo precisa ser feito. E quando a gente colocar esse programa para rodar, vocês vão ver que ele faz isso com uma rapidez até invejável, né? É um cálculo relativamente rápido. Ele faz o cálculo em 100 mil vezes, né? Para nos dar o resultado final aí dos rebaixamentos, tá? Então vamos ver como que nós vamos fazer isso. Nós vamos abrir primeiro uma estrutura de varredura para os poços, uma estrutura for. Então vou criar aqui um for, vou chamar a variável contadora de P, então para P variando de 1 até o número de poços do problema. O número de poços nessa altura do campeonato ele já reconhece que vale 10, tá? Nós já conhecemos aqui o número de poços. Então para P variando de 1 até o número de poços, aí eu vou abrir de novo aquela estrutura de varredura da malha de discretização, aqueles dois for concatenados. Então, vou escrever aqui, ó, for i variando de 1 até ny, for j variando de 1 até nx, for j variando de 1 até nx. E aqui eu começo a fazer todo o procedimento de cálculo. Primeiro, vou calcular a distância entre um poço I, de um poço P, desculpe, a um ponto IJ específico, certo? Seria essa distância R aqui, ó, distância de um poço a um ponto da malha de discretização especificamente. Vamos de novo relembrar da geometria analítica. A geometria analítica é muito importante para nós nesses problemas aqui de programação, certo? Como se calcula a distância entre dois pontos? Utilizando o teorema de Pitágoras, certo? Então, a distância entre esses dois pontos, nós vamos chamar essa distância de R, ela é calculada a partir do teorema de Pitágoras. Portanto, raiz quadrada do valor da coordenada do poço, xpp, menos a coordenada do ponto, xij, do ponto da malha de discretização, isso aí ao quadrado, certo, pessoal? Mais a diferença entre a coordenada do poço ypp, desculpa aqui, ypp, menos a coordenada y do ponto da malha de discretização, elevado ao quadrado, e fechamos aqui a raiz quadrada. Muita atenção, então, a abertura e fechamento de parênteses, conforme nós comentamos na aula de ontem. Todo parênteses aberto ele precisa ser fechado, se a gente fechar no lugar errado dá problema, tá? Então aqui nós fechamos esses parênteses, veja que aqui ele nem criou o caso comigo com esse elevado, né, que nós utilizamos ontem, ele criou o caso, quando eu não dei espaço, vocês estão lembrados? Eu esqueci de dar o espaço lá, e ele falou, opa, tem problema, ele pintou de vermelho aquela linha ali, né? Então aqui dessa vez, ele às vezes é meio imprevisível, agora ele nem criou caso com isso, né? Não deu espaço e ele deu espaço sozinho, tá? Conforme nós falamos ontem, na dúvida não dê espaço em nada, ele mesmo dá o espaço por si só, se esse espaço precisar ser dado, tá? Calculamos o R. Aí, na nossa sequência de equações, nós vamos calcular esse valor de U aqui, ó, esse valor de U, tá? R ao quadrado S sobre 4PT. Então, vamos lá. Voltando aqui ao editor. U é igual a R. Vamos ver se ele vai criar caso com esse R. R ao quadrado vezes S. S é o coeficiente de armazenamento, um valor que já foi lido lá em cima, tá vendo? Ó? Um valor que já foi lido lá em cima, dividido por 4 vezes a transmissibilidade T, vezes o tempo. Só que o tempo para nós é o T máximo, o valor de T máximo, tá? Então, TT é... criou caso, lá, é esperado o fim da instrução, né? É porque nós não demos o espaço aqui, ó, entre o acento circunflexo e o 2, só por isso, tá? Aí ele não criou caso mais quando a gente dá esse espaço. Beleza, pessoal? Próximo passo, na sequência das equações, é calcular esse valor de W. É calcular esse valor de W aqui. Só que para calcular W,
a gente precisa calcular o fatorial de um número, tá vendo lá? Fatorial de um número, 2 fatorial, 3 fatorial e 4 fatorial. E aí a gente precisa criar uma funçãozinha para calcular o fatorial desse número, tá? Vamos lembrar aqui, por exemplo, 4 fatorial é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 2 fatorial é igual a 2 vezes 1, né? 3 fatorial é igual a 3 vezes 2 vezes 1. Então, nós vamos usar essa regrinha de cálculo de fatorial para construir uma nova função, a função de cálculo do fatorial. Para construir essa função, eu vou ser obrigado a sair de dentro da nossa subrotina que nós estávamos escrevendo. E vou criar uma função aqui do lado de fora. Function, vou chamar essa função de fat, né? Pode ser fat, fatorial de um número x qualquer. Então, aqui é o fatorial de um número x qualquer. Essa função calcula, então, o fatorial de um número x qualquer. Como que nós podemos escrever essa função fatorial? Fazendo a multiplicação do número, incrementando esse número, mas a partir do 1 de trás para frente. Então, veja assim, 4 fatorial é igual a 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4, até chegar em 4. 2 fatorial é igual a 1 vezes 2, até chegar em 2. 3 fatorial é igual a 1 vezes 2 vezes 3, até chegar em 3. Então, em vez de fazer da esquerda para a direita, a gente faz da direita para a esquerda, como se fosse árabe, escrevendo de trás para frente, certo? Então, nós vamos fazer aí de trás para frente o cálculo desse fatorial. Então, nós vamos escrever assim, ó, fatorial tem o valor inicial igual a 1, fatorial é igual a 1. Aqui eu vou abrir uma estrutura iterativa, porque dependendo do valor de x, eu vou fazer a quantidade repetitiva de multiplicações, tá? Então, essa estrutura repetitiva é o for. Então, eu vou escrever assim, para i variando de 1 até x. X é o valor do número no qual a gente quer calcular o fatorial. Se x for 4, para i variando de 1 até 4. For i igual a 1 to 4, né? Para i variando de 1 até 4. E aí a gente vai fazer o produto, ó. Fatorial é igual a fatorial vezes i. Fatorial é igual a fatorial vezes i. E a gente fecha a estrutura iterativa next. Dessa maneira a gente consegue calcular o fatorial de um número, tá? Fazendo o cálculo a partir de um número, 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes até chegar no valor do número x. Tudo bem, pessoal? Agora sim, nós temos condições de retornar ao programa principal e fazer o cálculo dessa variável aí chamada de w, certo? Vamos escrever a variável w aqui então. W é igual menos 0,577216 menos o ln, vamos olhar aqui, o ln, menos o ln de u, tá vendo? O u nós acabamos de calcular lá em cima. O ln de u no Visual Basic é log. Então, o log no Visual Basic é o próprio ln de número, tá? Então, o ln do número no Excel é ln, mas a gente tem que chamar a atenção disso aí para o Visual Basic. O log de um determinado número é o ln, não é o logaritmo na base 10. Então, quando se escreve log de x no Visual Basic, o que a gente está calculando é o ln, o logaritmo natural de x, e não o logaritmo na base 10, por exemplo, tá? Então, log de u aqui significa ln de u. Mais u, vamos seguir a fórmula, tá? Mais u menos u, agora eu vou ser espertinho aqui, vou dar o espaço, u ao quadrado dividido por 2 vezes fatorial de 2. Vezes 2 fatorial, né? Mais u ao cubo dividido por 3 vezes fatorial de 3. Tudo bem, pessoal? Menos u à quarta dividido por 4 vezes o fatorial de 4. Essa é uma série, na realidade, que é uma série infinita, ela se estende ao infinito. Nós vamos truncar essa série numa ordem aí, na sexta ordem, tá? Então, vamos até 6. U elevado à quinta sobre 5 vezes o fatorial de 5. Menos u elevado à sexta sobre 6 vezes o fatorial de 6. Vamos truncar assim. Deu um probleminha, porque aqui eu esqueci de dar o bendito espaço entre o
acento circunflexo e os valores da variável U, tá? Probleminha, vamos ver aonde que foi o problema aqui. Vou levar a sexta, o 2, o 3, o 4... Epa, ficou difícil de achar aqui, hein? Temos uma quarta, uma quinta. Será que seria esses espaços aqui? Vamos lá, né? Não consegui achar de imediato esse problema aqui não, pessoal. Vamos ver. À medida que a gente vai construindo programas um pouco mais complicados, esses problemas aí, eles costumam aparecer. Aqui ele está dizendo, ó, que era esperado, né, era esperado um parênteses. Então, provavelmente nós abrimos um parênteses e não fechamos esse parênteses. Vamos ver onde pode ter acontecido isso. Foi justamente aqui, ó, tá vendo? 5 vezes o fatorial de 5, eu esqueci de fechar esse parênteses aqui, ó. Certo? Então, nós esquecemos de fechar esse parênteses e ele, provavelmente agora, quando a gente fecha, ele não vai dar esse problema. Algumas linguagens de programação, ele não acusa esse erro à medida que a gente está escrevendo, não. Aí, a hora que a gente pula para a linha de baixo, ele deixa, ó, o cara errou lá, não estou nem aí. Depois ele se vira para achar onde ele errou, né? Depois eu até indico para ele que ele errou lá, mas na hora dele escrever o código, não vou avisar em nada, deixa para ele ver que errou na hora de executar. O Visual Basic tem essa... Ele é amigo, né? Ele mostra para a gente onde a gente errou antes da gente terminar de escrever o programa, tá? Então, ali nós erramos ali porque esquecemos daquele parênteses e ele avisou, tá faltando um parênteses, acha aí agora onde é. E era justamente esse aqui que nós achamos, tá, pessoal? Bom, feito isso, nós temos condições agora de calcular o rebaixamento provocado pelo poço, tá? Então, nós vamos escrever assim, ó, o rebaixamento. Veja que o rebaixamento é uma variável armazenada no nó, portanto, ele é uma matriz no nó IJ. Ele é igual à vazão do poço, portanto, QP, P. A vazão do poço é um vetor, né? QP, vezes o valor de W, dividido por 4 vezes π, vezes a transmissividade T do aquífero. Então, o que nós fizemos aqui, pessoal? Nós utilizamos essa fórmula aqui, ó. Q vezes W dividido por 4πt, certo? Então, esse rebaixamento é o rebaixamento que o poço P causa no ponto J. Mas vai ter o rebaixamento que o poço P igual aqui, que o P é igual a 1, né? Que o P1 causa no ponto J. Mas vai ter o rebaixamento que o poço P2 causa no ponto J também. E vai ter o rebaixamento que o poço P3 causa no ponto J. Até o rebaixamento que o poço P10 vai causar no mesmo ponto J. Por isso, eu vou somar isso aqui com os rebaixamentos anteriores. Então, seria assim, o rebaixamento é igual à fórmula mais o rebaixamento que foi calculado antes, certo? Então, ele calcula primeiro o rebaixamento do primeiro poço, aí depois ele calcula mais o rebaixamento do segundo, e vai acumulando os rebaixamentos causados pelos 10 poços naquele ponto específico. Isso fornece a interferência entre esses diversos poços. Se fosse um poço só, ele causava um rebaixamento pequeno, mas são 2, ele vai causar um rebaixamento um pouco maior. São 3, então eles vão aumentando os rebaixamentos. Quanto mais poços, mais rebaixamentos há naquela determinada região. Por exemplo, Ribeirão Preto, por exemplo, que é uma cidade mais ou menos aí do porte de Uberlândia, né, mais ou menos tem populações muito próximas, é uma cidade que é totalmente abastecida por aquífero. Então, o abastecimento de Ribeirão Preto é um abastecimento por água subterrânea. Há 100 anos atrás, se o pessoal relata que lá no centro de Ribeirão Preto, para Santa Cruz, onde tem um pinguim lá, né, no centro de Ribeirão, existia um poço lá que jorrava na superfície, ele jorrava sozinho, sem necessidade de bomba. Hoje a água está a mais de 20 metros de profundidade naquele mesmo local, ou seja, para tirar água de lá precisa de bomba. Antes ele jorrava sozinho, sem necessidade de bomba. Ou seja, houve um rebaixamento de mais de 20 metros, né, ou talvez de mais de 30 metros naquele local ao longo desse tempo. Por quê? Porque a cidade cresceu e a cidade utiliza a água subterrânea para abastecimento, portanto, há centenas de poços naquela cidade. E essas centenas de poços, interferindo entre si, vão produzir um rebaixamento maior da superfície de pressão daquele aquífero, certo? Então, nós fazemos aqui, com a acumulação dos rebaixamentos, justamente aquela interferência verificada entre poços. Dessa maneira, pessoal, nós acabamos de fazer o cálculo principal do nosso programa e temos condições de fechar essas duas estruturas fora aí, ó. Primeiro, fechar o for de dentro,
o J, depois fechar o for de fora, o I, e finalmente fechar o primeiro for, o P, next P, certo? Dessa maneira, então, nós conseguimos aí fazer o cálculo principal dos rebaixamentos nos poços. Finalmente, vou salvar aqui